texto que nós vamos ler hoje encerra uma longa perícope, que começou no versículo de número 1 do capítulo 6, o que mostra o quanto às vezes, enganoso aquela exposição que tenta trabalhar os textos de Romanos a partir dos capítulos. Na verdade, todo o raciocínio que começa no versículo 1 do capítulo 6 vai encontrar o seu termo exatamente no versículo de número 6 do capítulo 7. Do versículo 7 em diante, você vai ver que a primeira coisa que vai mudar é a voz. Paulo já não fala mais nós, Paulo já não fala mais vós. Do 7 em diante, Paulo vai dizer eu, vai falar de si. E é um outro contexto, é uma outra maneira de tratar o problema da relação entre o pecado, o cristão e a realidade da lei. Nós vamos ver hoje o desfecho de toda essa argumentação que começou com uma primeira metáfora, a metáfora do corpo relacionado à morte, a segunda metáfora, que é a metáfora do escravo em relação ao seu senhor, e hoje a gente vai concluir com a terceira e última metáfora, a metáfora do casamento. Todas as três, elas são usadas por Paulo para trabalhar a relação entre o cristão, o pecado, a lei e Cristo. Queria convidar então você a ler comigo os versículos de 1 a 6 do capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito, e não na velhice da letra. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através da Tua gloriosa palavra, e que sejamos hoje mais uma vez ricamente abençoados pela exposição da Tua Escritura, que é como uma espada de dois gumes, que corta tanto o ouvinte como aquele que prega. Que a Tua palavra, que é poderosa, possa ferir nosso coração, e ele não possa ter outra resposta senão o amor a Ti. Que possamos sair daqui te amando mais, Senhor. Tudo isso por causa da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós deixamos para trabalhar a terceira metáfora, separada das outras duas, por uma razão muito simples. As duas primeiras, elas estão numa relação estrutural de identidade e de problematização muito clara. A terceira metáfora, ela é uma conclusão, ela faz parte de uma conclusão. E a gente não pode perder de vista que essa conclusão começa com uma maneira de Paulo agora chamar aqueles a quem ele está se referindo. Note que o versículo de número 1 começa dizendo irmãos. E quando você corre os seus olhos, por exemplo, para o versículo de número 4, você vai ver meus irmãos. É como se Paulo estivesse passando desde aqueles que estão mais distantes e chegando até os mais próximos, e agora ele está falando para aqueles que estão bem pertinho dele, são seus irmãos. Nós vimos ao longo de todas as nossas exposições que Paulo se dirige a 4 audiências. A primeira audiência é a audiência dos pagãos, os gentios. A segunda audiência é a dos judeus, mas os judeus nominalistas, aqueles que acham que pela prerrogativa de serem judeus,
são por isso, de alguma forma, privilegiados diante da salvação, e mesmo que não cumpram à risca a regra, só pelo fato de terem sido circuncidados e fazerem parte do povo de Deus já estão salvos. Paulo também se dirige a outro tipo de judeu, o judeu legalista, aquele que não somente praticou a circuncisão, não somente faz parte do povo de Deus e tem a lei de Deus, mas cumpre a lei de Deus, e acredita que pelo fato de cumprir a lei de Deus, ele então terá todas as prerrogativas e privilégios com relação ao juízo final. E por último, Paulo se dirige àqueles que são regenerados, e aí não importa mais se eles são gentios, pagãos ou judeus, porque o que na verdade importa é que esse pelotão, esse grupo, essa audiência de Paulo, é a audiência daqueles que percebem que não há absolutamente nenhum privilégio, que nós não podemos de forma alguma, por nossos próprios méritos, alcançarmos a salvação. Note que Paulo ele vem falando, em primeiro lugar, dos pagãos, dos gentios, depois ele vem falando dos judeus nominalistas, depois ele vem falando dos judeus legalistas, e agora ele vem falando com os cristãos regenerados, e ele vem falando do problema dos cristãos. Ele chega no alvo, ele chega na questão problemática. Como pode o regenerado, como pode aquele que foi salvo por Jesus pecar? Qual é a distinção, então? Qual é a diferença, então? O que caracterizaria, de uma forma clara e precisa, a distinção entre cristãos regenerados e aqueles que não são regenerados e que pecam? Então, Paulo começa todo um trabalho para mostrar que existe uma distinção, como nós vimos, entre aquele que comete o pecado e aquele que é escravo do pecado. Paulo não está dizendo que cristãos não possam pecar. Paulo está dizendo e negando que cristãos possam ser escravos do pecado. Se há algo que não é possível ao cristão ser escravo do pecado, ele não pode ter outro Senhor. O Senhor dele é Jesus Cristo, e por isso o pecado não pode ter domínio sobre ele. Por isso, ele vai pecar, ele vai cometer erros, mas ele não vai poder servir a este Senhor, fazer dele um Senhor, fazer do seu pecado um hábito, e de um hábito escravizador. Paulo vai concluir o seu raciocínio com a última metáfora, e ele começa agora não mais dizendo nós, mas agora especificamente chamando pelo termo irmãos. Isso faz toda a diferença. Paulo se dirige aos seus irmãos regenerados, aos seus irmãos cristãos, seus irmãos que amam a Deus, seus irmãos que creem em Jesus Cristo, que são salvos pela obra da graça de Cristo Jesus, que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, que têm paz com Deus, que são alvo da propiciação feita por Deus, através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo se dirige a estes cristãos que ele sabe estão unidos em Cristo Jesus, pelo batismo, pela morte de Cristo Jesus. Pela morte de Jesus eles se unem ao cadáver, ou melhor dizendo, ao corpo morto de Cristo, deixando de lado o cadáver do pecado, do homem Adão que morreu, e que portanto está longe de ser o padrão do Filho de Deus. Paulo está dirigindo àqueles que com Cristo são um só. Paulo está dirigindo-se para aqueles que ele pode chamar de irmãos, ele está se dirigindo para aqueles que ele conhece, para aqueles com os quais ele sabe quais lutas, quais pecados, quais dilemas enfrentam no dia a dia. Então por isso ele diz irmãos. Como faz diferença ouvir um irmão que nos exorta, começando exatamente assim, irmão. Como é difícil ouvir qualquer discurso, por mais que seja verdadeiro, exortativo, importante para a vida, mas que não venha acompanhado do irmão, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Isso aproxima Paulo daquela congregação, mesmo Paulo não conhecendo aqueles irmãos, mesmo Paulo não tendo fundado e plantado aquela igreja, mesmo Paulo não conhecendo aquela membresia, Paulo sabe que ele está lidando com regenerados, é a sua família, são seus irmãos, sabe portanto as lutas que eles estão enfrentando, e por isso resolve ensinar a eles aquilo que ele tem aprendido da palavra de Deus.
Ele sabe que estes irmãos, e agora não importam se eles são pagãos que se converteram ao cristianismo, gentios que se prostraram diante do evangelho, ou se são judeus que agora não se preocupam mais com os privilégios que eles teriam, ou supostamente acreditavam que teriam pelo fato de serem judeus. Paulo se dirige àqueles que são irmãos, que são regenerados e que conhecem a lei de Deus, que sabem a lei de Deus. Ele diz: falo aos que conhecem a lei. E começa com uma grande pergunta: por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? A partir de agora, nós vamos ver Paulo, num primeiro momento, apresentando uma estrutura de raciocínio, que a gente poderia trabalhar exatamente em 4 partes. Na primeira parte, melhor dizendo, 5 partes. Na primeira parte, Paulo, em primeiro lugar, faz questão de estabelecer a relação entre lei e vida. E ele começa com a seguinte pergunta: ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Teria a lei algum domínio sobre os mortos? Teria o morto culpa? Sentimento de culpa? Consciência de erros e falhas? Estaria o morto debaixo do domínio da lei, do entendimento e da consciência da lei? Parece que Paulo é claro ao dizer que a lei tem domínio sobre o homem apenas enquanto ele vive. No momento em que o homem morre, a lei não tem mais domínio sobre ele. A lei não vale para mortos. Do que serviria uma placa de trânsito para um defunto? A lei, portanto, não serve para quem está morto, mas serve para quem está vivo. E depois de lançar a primeira tese, de que a lei, ela está ligada aos vivos, e uma vez que você morre, a lei não tem mais domínio sobre você, Paulo, então, lança a sua grande metáfora para explicar essa relação entre lei, vida e morte. A metáfora do casamento. Do versículo 2 ao versículo 3, Paulo diz o seguinte: porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. E ele dá um exemplo. Enquanto a mulher estiver casada com o seu marido, e enquanto ele estiver vivo, ela está sob o domínio desta lei. No entanto, veja o que Paulo diz: mas se ele morrer, ele quem? O marido. Se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Ou seja, o que prende a mulher à lei do casamento, ao domínio do casamento? A vida. Enquanto... Olha o esboço fugindo. Essa lei eu não posso perder, não. Enquanto a lei, ela vigora, ela então representa um domínio sobre vivos e não sobre mortos. Por isso a mulher, enquanto o marido estiver vivo, ela deve obediência e submissão à lei. Mas se ele morrer, o que Paulo está dizendo? Ela pode estar livre dessa lei, ela pode se casar. É isso que Paulo está dizendo. Nada a impede de casar. O versículo de número 3 mostra as implicações disso num outro caso possível, que não é o caso da morte, mas é o caso do adultério. Veja como Paulo contrapõe a possibilidade de casar novamente depois da morte do cônjuge com o adultério, que só é possível com o cônjuge vivo. Veja o que o texto diz no versículo de número 3. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Então, enquanto ele estiver vivo, e ela estiver casada com ele, enquanto ele estiver vivo, e ela se unir a qualquer outro homem, ela estará cometendo adultério. O versículo continua dizendo: mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro homem.
Então, Paulo está explicando, em primeiro lugar, a relação entre a obrigação diante da lei, a obrigação que a mulher teria diante da lei, ou a obrigação que o cônjuge teria diante da lei, perante a vida. Enquanto estiver vivo, está debaixo da lei. Depois que morreu, está livre dessa lei. Aquele, portanto, que está vivo, o cônjuge que vive, está livre para poder casar com outro. É exatamente isso que Paulo está dizendo. O versículo 4, ele elucida todas as coisas, e num terceiro momento dessa estrutura do texto, nós vemos Paulo explicando os motivos do porquê ele usou o exemplo do casamento. Paulo nos fala de 2 maridos. O marido lei e o marido Cristo. O versículo 4 diz: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Imagine que Paulo agora está dizendo o seguinte: temos 2 casamentos possíveis. O casamento do regenerado com a lei, e aí não vale mais a questão do judeu nominalista, o judeu legalista ou pagão, agora é só de cristãos. Então existe o casamento do cristão com a lei, e existe um casamento do cristão com Cristo. O que Paulo está dizendo? Que se você é um cristão, você não pode estar casado com a lei. E aí vem a grande pergunta: porque a lei morreu? Porque para se estar livre, para alguém estar livre para casar de novo, é óbvio que quem tem que morrer é o cônjuge, é o outro. Mas o que Paulo está dizendo é o contrário. Quem morre não é a lei, quem morre é você. E é por isso que você que morreu está livre. A lei continua, a lei permanece, a lei não morreu. O cuidado de Paulo com essa passagem é justamente para que ninguém entenda que a liberdade do cristão com relação ao casamento que ele tinha com a lei foi rompido não pela morte da lei, não porque a lei morreu, não porque a lei deixou de existir, não porque a lei não tem mais poder, mas porque ele morreu, porque o cristão morreu. Então, uma vez que o cristão morreu, agora este casamento está agora sob outra condição, não mais sobre aquela condição anterior. Então, nesses termos, como casar de novo? Como o cristão poderia casar de novo? Se é ele quem morreu. É por isso que Paulo, ele vai falar da ressurreição de Cristo. Porque é em Cristo que nós morremos, mas é em Cristo que também ressuscitamos. E ao ressuscitarmos em Cristo, o que Paulo está dizendo? Agora sim podemos nos casar com Cristo, porque morremos, porque aquele casamento se desfez, aquele casamento se dissolveu, não se tem mais aquele casamento entre o cristão e a lei. Agora sim, depois de morto, ressurreto junto com Cristo, o cristão, o regenerado, está casado com Cristo, ele é noivo de Cristo, ele então está ligado a Cristo. Cristo, portanto, é o seu cônjuge, é o seu marido, e ele presta obediência agora a Cristo. Então nós temos, meus irmãos, aqui 2 contrastes. O contraste daquilo que nos leva a uma aliança e com relação a uma nova aliança. A antiga aliança, aquela que envelheceu, e aqui não deve ser entendida como morreu. Ela não morreu, ela envelheceu, ela não morreu, quem morreu somos nós é que morremos. Morremos e fomos ressuscitados com Cristo para sermos unidos a Cristo, para estarmos agora debaixo de um casamento com Cristo. Qual é o problema disso? Tem muito cristão adúltero. E como é que se comete o adultério aqui? Basta você não morrer. Basta você querer 2 maridos. Basta você servir a lei e servir a Cristo. Basta você ter estes 2 senhores. Basta você submeter essas 2 alianças. Basta você não perceber que a vinda de Cristo estabeleceu uma nova realidade. É um novo ordenamento, é uma nova estrutura do mundo. Cristo virou o mundo do avesso.
A cruz de Cristo mudou a estrutura cósmica, mudou a estrutura do mundo e fez o mundo todo reconhecer nele agora a lei do Senhor. Cristo, portanto, é aquele que representa a união do cristão. O cristão não está unido à lei. O cristão não está mais unido à lei como aquele que tem na lei o seu critério. Não é aquele que agora olha para a lei e imagina a lei como sendo o único critério pelo qual ele deve viver. Agora ele tem um outro critério, e esse critério é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas note todo o cuidado de Paulo em não dizer que a lei morreu. Não são poucos, mas muitos cristãos que no meio de toda essa discussão entre descontinuidade e continuidade da antiga e da nova aliança, simplesmente deixam escapar pelos dedos a lei de Deus. A lei de Deus não é um princípio meramente humano, não é um homem interpretando na natureza os atos de Deus. Vem de Deus, é escrito pelo dedo de Deus. Calvino dizia que a lei, ela tem 3 funções importantes. A primeira delas, mostrar o caráter de Deus, revelar a santidade de Deus, mostrar o quanto Ele é santo. Segundo, a lei tem uma razão de ser, porque ela põe limite aos nossos pecados. Ela diz o que a gente não pode fazer e põe um limite. E diz, você não pode cruzar essa linha. Se você cruzar essa linha, você vai ser punido. Ela põe então freio à maldade humana. Ela põe limites à maldade humana. E em terceiro lugar, o que a lei nos oferece de extraordinário, Calvino diz, ela nos revela o que agrada a Deus. Ela nos diz o que causa alegria em Deus. Ela nos diz o que Deus gosta. Ela nos diz o que Deus celebra. E por que a lei poderia e deveria ser algo desprezado por nós, se ela revela o caráter de Deus, se ela coloca limites ao nosso pecado, e se ela revela para nós aquilo que agrada ao Senhor? Por que deveríamos descartar a lei? Não deveríamos descartar a lei, ela vive. Não deveríamos nos submeter a ela, em detrimento da obra de Cristo Jesus. O que deveríamos é olhar para Jesus Cristo, como aquele que consumou a nossa fé. Porque se a lei por um lado revela os nossos pecados, se a lei por um lado revela o quanto estamos distantes de sermos aquilo que gostaríamos e deveríamos ser, por outro lado, Cristo representa aquilo que somos. Você não é o que você é diante de Deus. Você jamais permaneceria diante de Deus tal como você é. Você é diante de Deus sempre através de Cristo, e será assim por toda a eternidade. Jesus não se fez carne por alguns instantes, não se defende nenhuma igreja protestante, conservadora, ortodoxa, que crê na doutrina. Nenhuma delas vai defender o modalismo do tipo, Jesus era Deus, virou homem, e depois virou Deus de novo. Não, a humilhação de Cristo mudou Cristo, de uma tal maneira que Ele não somente permanece sendo 100% Deus, como nós confirmamos na confissão de fé que hoje proferimos, mas Ele também permanece 100% homem, e o permanecerá assim por toda a eternidade. Cristo jamais deixará de ser homem. Cristo sempre será homem, para que você nunca seja visto por Deus por quem você é, mas por quem Cristo é. Por isso que o casamento do Cristo contigo faz de você e Ele uma só carne como um casamento. E assim como o casamento com a lei aponta o tempo todo o pecado que cometemos e o quanto estamos distantes e o quanto não agradamos a Deus, a união com Cristo, ela nos faz perceber o quanto Deus está feliz conosco por causa de Cristo, o quanto Deus está feliz conosco porque Cristo agradou a Deus, porque Cristo fez o que Deus queria, porque Cristo realizou o que nenhum homem realizaria. Imagine que a nossa união com Cristo, ela coloca em xeque toda a tentativa de querer se apresentar diante de Deus com seu próprio rosto. A lei não vai te dar o rosto de Cristo. A lei vai te dar as obras da tua obediência a ela.
mas é somente a união com Cristo, que no lugar do teu rosto, haverá o rosto de Cristo, o verdadeiro mediador, aquele que vai reconciliar consigo todas as coisas, inclusive cada um de nós. Note como o texto de Paulo conclui, apresentando no versículo 4, mostrando, de um lado, numa perspectiva, 2 maridos, um seria a lei, outro seria Cristo, mas que quem morre é o cristão. E esse cristão, ao morrer, ele não pode mais olhar para a lei e não pode mais fazer da lei o seu cônjuge, mas agora o seu cônjuge é Cristo. Versículo 5 diz que antes da morte, a lei tinha um papel. Antes da morte, ela era o nosso marido, e ela, portanto, exercia autoridade sobre nós, mesmo nós pecando contra Deus, mesmo que a gente pecasse contra Deus. O que o texto diz no versículo de número 5, é esclarecedor quando ele diz, pois quando estávamos na carne, ou seja, quando estávamos numa condição em que a lei de Deus, ainda que estivesse presa ao nosso coração como uma lei natural, ainda assim, essa lei de Deus não era suficiente para nos representar diante de Deus. E escravos do pecado, escravos da carne, como vai dizer o texto, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar a morte. O versículo 6 termina com Cristo sendo apresentado da seguinte maneira: mas agora fomos libertos da lei. Ou seja, a nossa morte em Cristo Jesus nos liberta para a união com Cristo, de uma tal maneira que agora a nossa união com Cristo é aquilo que realmente realiza a vontade não só de Deus, mas a representação do Filho em nós. Paulo conclui o seu raciocínio dizendo, mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da lei. Depois da morte, a lei tem outro papel. Não é que a lei deixa de existir, morre e acabou, mas a lei assume um papel e não é mais o papel de marido. Não é mais o papel daquele a quem a igreja deveria se submeter, mas agora é o papel daquele que, em primeiro lugar, serve como um sinal da novidade de vida. E aí aparece na nossa versão, Almeida 21, na novidade do Espírito. Notaram aí? Em algumas versões, a novidade do Espírito vem com letra minúscula. A palavra pneuma aí, que é a tradução, muitas vezes, da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ruach, é uma palavra que ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Em geral, quando se traduz ruach ou pneuma por espírito, precisa se tomar muito cuidado. Há momentos em que ruach, há momento em que pneuma, no sentido da sua tradução de ruach, vai significar o Santo Espírito de Deus. Às vezes vai significar o fôlego de vida, aquilo que nos mantém vivos. Aquela parte que de Deus em nós nos mantém vivos, e que está, por exemplo, num passarinho. Mas existe uma terceira, em que ruach significa não somente outra coisa senão vida. Aqui não é o Espírito Santo, Paulo não está se referindo ao Espírito de Deus, mas Paulo está se referindo à nova vida daquele que, ressuscitando com Cristo, agora tem um outro marido, que não é mais a lei, e é diante deste marido que ele presta conta. Meus irmãos, o que Paulo em última instância está dizendo é que as coisas complicaram para nós. Antes, bastava você seguir a lei, antes bastava você seguir as prescrições da lei e as orientações da lei. Sacrifica, sangra e está resolvido. Agora a coisa foi jogada para dentro do nosso coração. Agora o Evangelho, ele não trabalha com as categorias externas, extrovertidas da lei, mas as categorias introvertidas da lei. Da graça de Cristo Jesus. E nessas categorias da graça, do Evangelho de Cristo Jesus, a primeira coisa que a gente não pode perder de vista é a obra do testemunho do Espírito em nosso coração. É a transformação de dentro para fora, e que faz com que não seja mais as nossas ações a última palavra, mas em primeiro lugar, e mais importante de tudo, a genuinidade da nossa conversão, a conversão da nossa mente, do nosso coração.
Paulo vai caminhar daqui para frente para um universo em que ele vai se distanciar daquilo que ele apresentou em Romanos capítulo 1, com uma mente derrotada, e ele está dando os primeiros passos daquilo que ele vai trabalhar a posteriori, acerca da mente redimida. Há uma diferença entre a mente, digamos assim, fracassada, a mente derrotada, que é a mente daquele que, mesmo conhecendo a lei de Deus, não consegue obedecer a Deus e peca, e mesmo do domínio da lei, vive sob a escravidão do pecado, e é uma mente, portanto, derrotada. Agora Paulo vai se preocupar com os cristãos, que vivem uma novidade de vida, que vivem não somente uma nova perspectiva do mundo, mas vivem uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, uma nova vida que decorre de dentro, do mundo interior, daquilo que a gente enxerga de dentro para fora, e não mais o que a gente faz fora. Não é só o que a gente faz, agora é mais do que isso, é o que a gente pensa, é o que a gente deseja, é o que a gente quer. Quando a gente lê essas últimas palavras, Paulo contrasta ao mesmo tempo a novidade de vida com a velha letra. Você percebe isso? Ele termina o versículo dizendo: mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Na velhice da letra se contrapõe aqui ao estado do casamento com a lei, em contraste com o estado do casamento com o cristão, do casamento com a graça. Esses dois casamentos, essas duas alianças, esses dois compromissos, são marcados, um pela novidade, e o outro por aquilo que caducou, por aquilo que passou. Meus irmãos, se a gente não levar a sério o fato de que tudo aquilo que Cristo fez foi algo novo, que não é o mesmo do mesmo, com uma outra roupa, disfarçado, mas é algo inteiramente novo, que os profetas não viveram, que todos aqueles que no passado viveram, não viveram. Se a gente não entender isso, a gente não vai ter aquilo que Paulo está colocando de um lado e do outro, como sendo antagônicos. De um lado, o casamento com a lei, o compromisso com a lei, e do outro, o compromisso com a graça. E a pergunta é, por que tudo isso é desta forma? Porque se estamos unidos a Adão, nós estamos diante daquele que não cumpriu a aliança das obras, não cumpriu o pacto de obras, que no estado probatório falhou quando deveria obedecer a Deus. Se estamos unidos a Cristo, estamos debaixo de um outro estado de coisas. Estamos agora sendo representados por aquele que obedeceu à risca a lei de Deus no estado probatório. Jesus não foi contra a lei, Jesus cumpriu a lei. Cumpriu a lei de uma maneira em que Adão não cumpriu, para que ele pudesse nos representar, e representando, pudesse trazer para o seu povo paz. Meus irmãos, o que isso tudo significa? Significa que aquele desespero que amedrontava Lutero, que fazia Lutero todos os dias se autoflagelar e dizendo: Senhor, como eu posso ter perdão? Como eu posso saber que eu fui perdoado? Tudo isso só faz sentido se você for um só com Cristo, e se a obra de Cristo for a obra que nenhum homem realizou até então, de que tudo aquilo que Cristo fez é aquilo que ninguém fez até então. E o que Cristo fez? Fez aquilo que eu e você não seríamos capazes de fazer. É só por isso que, diante dos nossos pecados, a gente pode dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados por causa de Jesus, e não por causa da minha obediência, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu cumpro, mas porque Cristo cumpriu. E isso vira a religião do avesso. Isso faz o cristianismo ser uma outra religião, não mais aquela religião em que você precisa cumprir uma lei para poder ser salvo, mas agora você cumpre uma lei porque você foi salvo. Antes, você pensava que para ser salvo você precisava cumprir a lei. Agora, porque você é salvo,
você cumpre a lei. E cumpre a lei de Deus, não porque você espera, ao cumprir a lei de Deus, resolver todos os problemas do seu mundo interior, mas porque é a única maneira que você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Cristo fez. Porque a lei, ela vai continuar dizendo a você o que você não pode fazer, qual é o caráter de Deus e aquilo que mais agrada a Deus. Por isso um cristão está casado com Cristo, mas não pode simplesmente dar de ombros para a lei e dizer assim: agora eu vou viver a vida como eu quero, uma vez que Cristo já representou. Quem começa a pensar nesses termos, ainda está preso ao cadáver, ainda cheira mal, ainda não carrega as marcas de Cristo, ainda não ressuscitou. Aqueles que ressuscitam com Cristo são aqueles que sempre que pecam dizem: Senhor, por que mais uma vez eu questionei a tua soberania? Por que mais uma vez eu fui contra o Senhor? Me perdoa e não leve em consideração a minha falha, mas através de seu Filho Jesus, derrame sua graça e sua misericórdia. Se por um lado a lei mostra o caráter de Deus, o limite do nosso pecado, e revela o que agrada a Deus, meus irmãos, Cristo, o nosso marido, Cristo, o nosso esposo, Cristo, aquele com quem casamos, aquele com quem estamos unidos, Cristo então, é aquele que faz toda a inversão, e que agora, não só através dele enxergamos o caráter de Deus, não só através dele enxergamos o limite do nosso pecado, mas através dele sabemos o que agrada a Deus. Uma coisa é você olhar para a lei e perguntar: o que agrada a Deus? Qual é o limite do meu pecado? E qual é o caráter de Deus? Outra coisa é você tentar, através do Evangelho de Cristo Jesus, saber quem Deus é, quais os limites da tua vida, a tua vida moral e a tua vida ética, e o que agrada o Senhor. É curioso como o que vale nessa vida cristã em que vivemos unidos a Cristo, não é outra coisa senão a fé em Cristo. E isso não vem de nós, não é produto da nossa inteligência, não é produto das nossas mãos, mas é presente de Deus, é dádiva de Deus. Paulo então encerra tudo o que ele veio trabalhando, mostrando que a lei e Cristo estão numa relação de oposição, mas esta oposição entre Cristo e a lei não é uma oposição que anula a lei, mas coloca a lei numa situação distinta da que ela se encontrava antes. A lei agora se encontra no lugar adequado, agora sim ela está no lugar onde as coisas deveriam estar. Cristo colocou todas as coisas em ordem, e então a lei encontra o seu verdadeiro lugar. Por isso os cristãos, mesmo pecando contra a lei de Deus, sabem que a obra de Cristo Jesus os lava de todo o pecado, mas não os tira o compromisso de agradar a Deus. A grande pergunta que a gente se faz é se Paulo o tempo todo está pensando e trabalhando com aquela igreja sobre como viver uma vida santa, porque em outras palavras o que Paulo está preocupado é com a santidade da igreja. O que realmente importa? Não importa saber se você vai pecar, importa saber se você vai manter a pureza na hora da tentação. Porque pecar, a gente vai pecar. Mas a pergunta é: vamos manter a nossa fé em Cristo Jesus no momento das tentações? Vamos continuar crendo que mesmo quando pecamos, o seu sangue cobre os nossos pecados, e ao mesmo tempo, o seu sangue não se torna um aval para continuarmos pecando, porque o seu sangue nos livrou do pecado, e nos livrando do pecado, nos livra então de sermos escravos de um senhor tirano, que não deveria exercer o poder que exerce sobre nós, e só exerce, porque usurpou, porque tirou das mãos daquele que deve toda a honra e toda a glória, a direção de nossas vidas. O pecado não vai destruir nosso coração. O pecado só vai conduzir o nosso coração para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que não dignifica o seu nome. Eu queria orar com você nessa noite
e pedir que Deus nos ajude. Ajude a nos fazer trilhar o caminho da santidade, levando sempre em consideração o fato de que vivemos num mundo em que a lei de Deus não foi destruída, a lei de Deus não morreu, mas nós morremos. E ressuscitando com Cristo, fomos unidos a Ele, e agora servimos a Cristo, muito embora a lei esteja sempre diante de nós, para nos revelar o caráter de Deus, o limite das nossas ações e o que realmente agrada ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, te damos todo louvor e toda honra, porque nossos pecados, eles não são maiores do que o teu amor e a tua graça. Fomos unidos a ti, Senhor, porque em primeiro lugar morremos contigo, e ao morrermos contigo, Senhor, o nosso compromisso não está mais ligado à antiga aliança, mas sim à nova aliança. Ao morrermos contigo, Senhor, vivemos agora a novidade da vida, vivemos agora uma nova realidade do cosmo, uma nova realidade do mundo, ligados a Ti, Senhor. Não podemos mais viver sobre a sombra da lei, mas sobre a imagem de Cristo. Ajude-nos, Senhor, a entender o quanto estas verdades são importantes, e são importantes para explicar, não somente, Senhor, a nossa salvação, mas para explicar o culto, para explicar por que cultuamos o Senhor da maneira que cultuamos, porque os atos do nosso culto são da forma como praticamos. Ajude-nos a perceber, Senhor, que ao morrermos para a lei, embora a lei não deixe de existir, embora a lei permaneça, nós não vivemos mais segundo o sistema dessa antiga aliança, mas sim da nova aliança, a aliança em Cristo Jesus. Essa aliança de graça e de misericórdia, essa aliança que representa a novidade da obra que Cristo fez por nós. Ajude-nos, Senhor, a nos apropriarmos dessa doutrina e fazermos dessa doutrina um princípio para a nossa vida prática. E o meu irmão e a minha irmã que tem sido tentado e tem caído em tentação, possa ter parâmetro para analisar sua própria vida, para fazer revisão de vida e poder, Senhor, corrigir o que precisa ser corrigido com auxílio da Tua graça e resistir o que precisa ser resistido. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a pureza na hora da tentação. Assim oramos, em nome de Jesus.